Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Leandro Vicente ou simplesmente Levi. Aqui no meu canal eu falo sobre aprendizado de inglês, cultura, viagem e coisas relacionadas a esses assuntos. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já vai se inscrevendo no canal para você acompanhar vídeos desse tipo. E hoje eu quero comentar sobre um assunto que eu tenho refletido muito ultimamente e que recentemente eu assisti ao vídeo do Júnior, do canal Júnior Silveira. A gente tem até vídeo gravado junto. Ele fez um vídeo chamado Pare de Criticar o Inglês dos Brasileiros. Nesse vídeo ele comenta um pouco sobre como que no Brasil a gente critica muito brasileiros quando estão falando em inglês, quando cometem pequenos deslizes, pequenos errinhos, a gente logo cai em cima, e ao mesmo tempo como é que a gente elogia bastante gringos que falam português mesmo quando eles cometem muitos erros. E esse vídeo dele me fez refletir mais sobre essa questão que eu vou abordar hoje. Saber falar inglês não é o suficiente. Saber falar inglês não é tudo. E eu já vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Mas antes, se você não me segue nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo, eu uso principalmente o Twitter e o Instagram, me manda uma mensagem lá, vamos trocar uma ideia. Eu gosto muito de fazer amizade com o pessoal daqui, beleza? Então, a gente fez um vídeo chamado Cultura do Erro, foi até com o Júnior mesmo, em que a gente explica um pouco como que no Brasil existe essa coisa de a gente focar muito no erro das pessoas. Dificilmente as pessoas vão valorizar. Quando você falar, por exemplo, de uma qualidade sua, as pessoas não vão aceitar aquilo muito bem, mas se você comete um erro, as pessoas logo apontam, né? E refletindo sobre tudo isso, assim, eu vejo que o aprendizado de inglês acaba se tornando uma coisa em si mesma. Então as pessoas acabam começando a aprender inglês, e eu já fiz isso, como se o objetivo final do processo de aprender inglês fosse falar inglês. Mas você fala, óbvio, Leandro, se eu tô aprendendo inglês porque eu quero falar inglês. Sim, sim. Mas o que eu quero falar é o seguinte, aprender inglês, saber falar inglês não é tudo. Isso é só o começo de uma série de responsabilidades e de possibilidades que vão se abrir na sua vida. Então, por mais que seja incrível esse processo, eu sou uma pessoa apaixonada por inglês, foi por isso que eu comecei com o meu canal. Eu já trabalhei como professor particular, eu já trabalhei como tutor de inglês online, e eu ainda me envolvo com algumas iniciativas voltadas ao aprendizado de inglês, porque eu realmente sou fascinado pelo idioma. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho começado a perceber muito que em vários momentos as pessoas não estão nem aí para o seu inglês. E eu já tive a oportunidade de viajar um pouco, já usei muito o inglês no meio corporativo. Hoje eu trabalho para uma empresa em que todos os dias eu tenho contato com alguém que fala inglês. Não necessariamente eu falo inglês todos os dias, mas eu sempre vejo alguém conversando em inglês na empresa com algum cliente. Eu já conversei com diversas pessoas em diferentes contextos em inglês. E o foco não era o inglês, assim, a pessoa não estava nem aí. O idioma que nós estávamos utilizando para nossa comunicação, que a gente usa, é o de menos, seja inglês, português, espanhol, porque existe um propósito a mais ali naquele momento. O inglês é uma mera ferramenta. E eu vejo que às vezes as escolas de inglês, o marketing, meio que cria um pedestal pro inglês, meio que cria como se fosse assim, pra falar inglês é isso, é como se fosse um status muito grande você falar inglês, ou como se fosse algo até quase que inatingível, que você só vai conseguir atingir com a ajuda daquela escola, com a ajuda daquele professor, com a ajuda daquele método. As pessoas deusificam o inglês, criam uma ideia quase que inalcançável do que é ser fluente. Inclusive, muitas pessoas são fluentes e não sabem o que são. Eu mesmo, eu já era uma pessoa fluente quando eu cheguei nos Estados Unidos, mas eu não tinha consciência disso, porque a gente cria padrões altíssimos sobre o que é aquilo. Isso tudo está ligado, às vezes, com uma relação um pouco imatura com o próprio idioma em si. E por que que eu comecei esse vídeo falando sobre a questão do Júnior? Porque o Júnior fala que, às vezes, está rolando uma comunicação, ou alguém está ensinando algum conceito, um professor está te ensinando alguma coisa, e por causa de um errinho de pronúncia, a pessoa já perde o foco completamente do que está sendo falado e fica olhando só para aquele erro. Se a gente parar para analisar isso, é uma relação bem matura com a comunicação em si. Afinal de contas, eu estou aprendendo inglês para poder conseguir me comunicar com as pessoas, ou eu estou aprendendo inglês para poder eu ter um certificado, uma medalhinha de que eu sei falar bem inglês? Entende? E aí, quando você começa a se relacionar com nativos do idioma, por exemplo, que são pessoas que não passaram por esse mesmo processo de aprender inglês depois de velho, depois de adulto, como a maioria de nós, e você vê que o inglês para ele é tão natural e tão óbvio e tão sem importância quanto o português é pra gente, você vê que aquilo que você põe tanta energia em aprender que é o inglês não é uma coisa tão especial assim.
é especial enquanto a gente está no processo de aprender, mas a partir do momento que você se torna fluente, que você começa de fato a utilizar o inglês deixa de ser o seu foco. E só saber falar inglês não vai fazer com que você seja, por exemplo, um ótimo profissional. Não vai fazer com que você seja uma pessoa melhor. Entende? Isso parece ser meio óbvio de te falar, mas é uma coisa que eu já me confundi atrás e que eu vejo que muita gente se perde no meio do caminho. E ter essa consciência desde o início, quando você está começando a aprender inglês, eu acho que te ajuda muito a ser mais focado, tá? Se você começar a olhar mais para o que vem depois de você aprender inglês, ou você começar a entender as possibilidades que o inglês vai te trazer, e não olhar apenas para o idioma em si como objetivo final, e sim um meio que vai te levar a conseguir outras coisas. Isso vai te ajudar a não ficar perdendo tempo com picuinha, com discussãozinha em grupo de Facebook sobre a importância da gramática ou a pronúncia de tal palavra, até que ponto vale a pena me esforçar para usar o TH. Tudo isso são questões legais, são questões que eu me envolvo, mas que muitas vezes é completamente irrelevante para o seu contexto de aprendizado. Eu queria finalizar também falando que o mundo não é um teste, não é uma prova de inglês constante. Quando eu estou conversando em inglês com um nativo, quando eu estou conversando em inglês com um brasileiro, quando eu estou conversando em inglês numa reunião de negócios, eu não estou numa prova oral de um curso de inglês que as pessoas ali ao meu redor estão avaliando quão bem eu falo ou não. As pessoas, na verdade, não estão nem aí. As pessoas estão interessadas em ter aquela mensagem. Então, vamos supor, se eu estou numa reunião com um cliente e que a gente está discutindo, vamos supor, o faturamento do último semestre da empresa, o cliente está pouco se lixando com o inglês que eu estou utilizando. Ele está interessado em saber sobre o faturamento do último semestre da empresa. Então, a gente não tem que ter essa ideia de que o tempo todo estamos sendo testados, observados, ou que o nosso inglês está à prova o tempo todo. Porque o inglês não é o objetivo final. O inglês não é aquilo que as pessoas mais se importam quando vão se comunicar com você, principalmente quem é nativo. Eu não sei se esse vídeo ficou muito claro, se eu viajei muito, se eu abstraí muito nas ideias, mas se vocês entenderam o que eu quis dizer, ou se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me digam aí o que vocês acham, se faz sentido o que eu falei, se não faz. Posso fazer mais vídeos a respeito, se vocês quiserem que eu esclareça mais isso. Isso é muito um aprendizado meu, é um amadurecimento meu com o idioma. E é isso, eu acho que quando a gente cria uma relação mais equilibrada com as coisas, uma relação mais clara, quando fica muito claro pra gente o que é o meio, o que é a finalidade, o que é uma ferramenta, o que é o resultado, eu acho que isso ajuda a gente a ter foco, a gente a se situar, e eu espero que isso ajude você, principalmente se você é um iniciante no inglês, espero que isso possa te ajudar, beleza? O vídeo de hoje é esse, ficou um pouco longo, mas eu precisava desabafar, precisava colocar isso pra fora. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Como eu já disse aqui, eu falo sobre inglês, falo sobre viagem, cultura, coisas do tipo. Pretendo falar um pouco mais, começar a falar um pouco mais sobre carreira, sobre faculdade, coisas do tipo. Se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida, já pode deixar aí embaixo. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui. Uso principalmente o Twitter e o Instagram, beleza? Compartilhe com algum amigo, mande nos grupos de WhatsApp que você conhece esse vídeo, pessoas que vão gostar desse assunto. E vejo vocês na semana que vem.